foco agora, então? Foco. Vamos focar? Vamos focar em Gustavo Reis. Tudo bem, Gustavo? Bem-vindo. É que eu tô meio fora de foco agora, porque eu ainda não fiz uma coisa muito importante que eu tenho que fazer toda vez que eu entro no ar com vocês, que é o seguinte. Entrando no ar em octo. HTTP. Por favor. Boa. bit.ly/octovivo. Fiz até um link curto. Maravilhoso. Não, porque as redes do Gustavo, sim, são espetaculares, né? Bombam muito. Um homem articulado, cheio de conexões. Lembra da semana passada, Carol, aquela magia de botar em todas as redes ao mesmo tempo, assim, tipo, pá, vai no Face, não me ensinou, e eu quero saber depois como é que faz esse post aí geral ao mesmo tempo. Ratei, não aprendi. Ainda não trocamos figurinhas, verdade? Não, isso ficou uma próxima aula tu me ensina como faz esse post aí automático pra tudo, todas as redes. Vocês aceitam um cafezinho? Eu ia te perguntar se é café, canjica, é chá, o que é nessa canequinha com colher? Isso aí vai tirar nosso foco, cara. O Gustavo já começou tirando o nosso foco justo no dia que ele vai falar de foco, sobre foco. Você sabe, eu estive em Maringá nesse último final de semana para dar uma palestra num evento de empresa júnior, uma empresa júnior chamada Inovatec de Maringá. Gente, a gente vai para um paralelo um pouco mais ao norte pensando que a situação vai melhorar. Vocês não têm noção do frio que eu passei em Maringá, especialmente dentro do anfiteatro em que aconteceu a palestra. Um negócio completamente inacreditável. Não dá para entender o que acontece de Curitiba para baixo, né? Eu acho que nós não, tem que estar sempre precavido, Gustavo. Essa coisa de solzinho na rua, não engana ninguém. Tem que estar protegido porque tá frio, vai continuar frio. Cleocum veio aqui uns dias atrás e falou que vai continuar frio, não tem escapatória. Se prepara. Então eu tô aqui, né, tentando esquentar as mãozinhas aqui enquanto eu converso com vocês sobre foco. Por favor. Essa palavra é uma verdadeira palavra problema do mundo contemporâneo, se vocês forem parar para pensar. Porque nunca, em nenhum outro momento da história da humanidade, houve tantos elementos, tantos estímulos ao mesmo tempo disputando a atenção das pessoas, né? Verdade. A gente é bombardeado o tempo todo, isso já foi tema de outras conversas aqui, mas agora há pouco aconteceu uma história aqui na escola, aqui no Spartato, que eu queria dividir com vocês. E não é a primeira vez que acontece, portanto, por isso, inclusive, foi até mais interessante dela ter se repetido. Um aluno me procurou no final da aula, agora eu tenho uma turma toda terça-feira, das 6h30 às 8h30, e no final da aula o aluno me procurou manifestando preocupação porque ele tem muitas dúvidas acumuladas. E eu disse para ele, olha, só tem um jeito de muitas dúvidas virarem poucas dúvidas. E depois de poucas dúvidas virarem nenhuma dúvida. Que é se a gente começar a derrubar, né? Se a gente começar a resolver. E aí aquilo virou uma conversa entre alunos e gente, vocês teriam ficado surpresos. O que parece ser a proposta, ou pelo menos a ambição deles, o anseio deles diante de uma situação de pressão e promoção de ansiedade como essa, é passar sem escala de muitas dúvidas para nenhuma dúvida. Vocês entendem? Eles querem te liquidar em uma hora e meia, que seja. Não, pera um pouquinho, eu tenho um monte de dúvida, mas daqui a 1h30 eu quero não ter nenhuma. Isso, se vocês forem parar para pensar, é algo muito semelhante ao que um colega meu, palestrante, grande amigo meu, chamado Alexandre Prates, costuma discutir. Ele é um coach, tem uma página no Facebook, inclusive vocês podem procurar para saber mais a respeito do trabalho dele. E ontem mesmo aqui em Porto Alegre, num evento organizado pela agência que cuida das minhas palestras, eu tive a oportunidade de assistir a uma palestra dele de 15 minutos a respeito do tema que eu proponho para vocês hoje. Ele afirma que as pessoas, e faz todo sentido isso a julgar pela conversa que eu acabei de ter com os meus alunos, ele afirma que as pessoas cada vez mais têm se focado em resultado, quando elas deveriam se focar em desempenho. Vocês observem como são coisas completamente diferentes, porque o resultado ele está vinculado obrigatoriamente a um momento futuro, ao passo que o desempenho ele obrigatoriamente está vinculado à trajetória, está vinculado ao caminho, está vinculado ao percurso que a gente tem que trilhar se nós quisermos depois, mais adiante, ter um resultado compatível com o nosso foco no desempenho. Estão entendendo onde eu quero chegar? Claro, claro.
Quando um aluno me diz assim, eu quero muito resolver as minhas dúvidas porque eu estou cada vez mais ansioso e paralisado porque as minhas muitas dúvidas de ontem são mais numerosas hoje. Meu Deus! E serão mais numerosas ainda amanhã. Eu digo, cara, tá na hora de tirar o foco do resultado. O resultado é não ter dúvidas. É ou não é? O resultado que todo mundo busca quando procura um curso preparatório de qualquer coisa que seja. Não precisa ser de matemática, pode ser de violão, pode ser de culinária, pode ser de inovação e design. O propósito das pessoas normalmente é reduzirem as suas dúvidas a respeito daquele tema. Mas enquanto as pessoas estiverem simplesmente focadas no episódio final, no epílogo da história, que é justamente a eliminação das dúvidas compatível com o resultado, os resultados que elas vão obter vão continuar sendo os mesmos. Porque não existe nenhuma possibilidade de nós mudarmos trajetórias se nós focarmos em algo que é futuro, que não é presente. E ignorarmos o pretérito, o que muitos deles fazem também, se vocês forem parar para pensar, não levam em consideração o que já não deu certo. E por isso eu resolvi propor para vocês essa reflexão em mais uma noite gélida dessa janela de oca. A reflexão de que talvez o grande promotor de ansiedade dessa nova geração seja justamente essa falta de cuidado e orientação em relação ao que definitivamente merece o seu foco. A tentar eliminar essa busca de resultado e substituir ela pela recompensa ao longo da trajetória. Até porque se tu também tu tira o foco do trajeto, tu também não curte o trajeto, né? Aí o resultado acho que talvez não seja tão aproveitado, mesmo que bom, porque a trajetória foi tão sofrida, tão ansiosa, né? Que tu acabou nem aproveitando a vida, passou tudo correndo, ou um processo de formação, ou uma seleção de um trabalho, ou um período de um trabalho, né? Então, né, o foco acho que tem que ser uma constante, né? Acho que é um alerta, uma atenção que é para tudo, né? O tempo todo. É verdade. Tu teria alguma dica, professor? Porque eu já ouvi falar métodos para tu conseguir realizar coisas, por exemplo, o método Pomodoro, né, que é um método de fazer pequenas quantidades de tarefa, mas realmente fazer a tarefa, né, e não se preocupar com a finalização do trabalho e em sim em executar aquele pequeno espaço de tempo ali, uma solução para a ansiedade. Teria alguma dica bacana para a gente para conseguir caminhar em direção a esse foco aí? Pomodoro funciona muito bem, Fabrício. Tem muitos aplicativos, inclusive, para várias plataformas, tanto para smartphones quanto para PCs, né? Para desktops, tá? Tanto para Mac quanto para Windows. Eu mesmo tenho um e, eventualmente, quando eu preciso de foco na trajetória. Eu costumo ativar o Pomodoro porque ele tem esse lance da recompensa, fatias de 25 minutos intercaladas por 5 minutos de afastamento, né, da tarefa. E a cada quatro lotes, né, a cada 4 ciclos de trabalho, digamos assim, um ciclo completo de descanso. E tem muita gente que enfim, consegue se concentrar em uma tarefa de cada vez, dedicando uma dessas fatias de tempo a uma só tarefa. Que é a grande dificuldade que as pessoas têm hoje quando abrem 50 abas, e quem nunca, né? Vamos confessar. Ou estudam com o celular do lado aqui, né? Exatamente. Por exemplo. Eu tô muito atrasada nesses processos de foco, porque eu uso ainda o bom e velho post-it. Tô muito obsoleta nesse processo, Hugo. Exatamente. Eu tenho quilos de post-it, porque diz que o mal de jornalista, né, é pensar muita coisa ao mesmo tempo. Então, a minha mesa, assim, tem vários post-its na vida, em casa, vários post-its. Então, acho que eu preciso evoluir e pegar esses apps aí que vocês estão usando. De certa forma, a pessoa é solicitada a ser mais multitarefa, né? Exatamente. É esperado da gente já também resultados mais diversos hoje em dia. O cara tem que ser editor de vídeo, engenheiro, faz stand-up, enfim, o cara tem... Eu acho que outra coisa legal de manter o foco é tu saber dizer não para algumas dessas coisas, né? Desses pedidos, saber organizar e dizer, não, só um pouquinho. Segura uma coisa de cada vez, saber controlar essas demandas que chegam e saber onde tu tem que focar primeiro, ou algumas coisas nem focar, né? Dizer um não de vez em quando também é necessário. Não me interessa, por exemplo.
Eu tenho 2 comentários a fazer a respeito disso, mas antes, falando em falta de foco, observem como eu estou monitorando a transmissão ao vivo nesse momento. No meu celular, é claro. Vários dispositivos, sempre todos eles ligados ao mesmo tempo. Ele está falando de foco, mas ele está com vários dispositivos ali que a gente não está enxergando, né? É muita cilada. É muita cilada. É muita coisa ao mesmo tempo sempre. Mas, enfim, de fato, as pessoas têm que saber rejeitar, e aí a gente até... Isso pode deixar anotado, Carol, pode ser o tema da semana que vem, para a gente falar na importância da curadoria, em como a curadoria ela está suplantando na nossa geração a acumulação de conteúdo, porque tentar acumular conteúdo é garantia de frustração hoje em dia. Exatamente. A gente está sempre correndo atrás. E se a gente simplesmente aceita tudo que chega até nós, a gente acaba, como o Fabrício falou agora e colocou muito bem, a gente acaba tentando ser um hiper especialista de tudo. E a ideia da mancha de óleo no oceano é sempre uma boa metáfora para falar sobre o que acontece nessas circunstâncias, né? A nossa profundidade é bem estreitinha, mas a gente se atreve a tentar se manter bem informado ou realizar vários ofícios ao mesmo tempo. O outro lado dessa moeda, porém, é que tem muita gente que hoje em dia, é claro, aprende muita coisa por conta própria na internet e desenvolve muitas habilidades que em outros tempos seria virtualmente impossível, porque a pessoa teria que se deslocar a várias escolas especializadas, certamente separadas geograficamente, mas isso faz com que a pessoa sofra de ansiedade profissional profunda, e vocês sabem disso. É o estagiário que acha que no ano que vem ele vai ser contratado e dali a 2 anos ele vai ser diretor. É verdade. Tá cheio disso por aí e a gente tem que tomar muito cuidado para explicar para essas pessoas que infelizmente o mundo normalmente não se acelera na mesma velocidade com que a conexão de banda larga deles tem acelerado, né, ao longo dos últimos 5 ou 10 anos. Pois é, o que me parece é que com muito menos esforço, né? Antigamente tu teria que encomendar livros, teria que fazer uma pesquisa numa enciclopédia muito extensa e às vezes até teria que ir numa biblioteca e passar semanas para conseguir uma coisa que hoje em dia tu vai no Google e coloca, ou seja, as recompensas vêm muito mais fácil hoje em dia, né? E então talvez isso seja uma causa da ansiedade, é mais ou menos isso que você está falando, assim, eu estou tentando botar de um jeito que eu consiga encaixar aqui dentro. Senhoras e senhores que nos acompanham ao vivo em Octo, observe, Fabrício é do tempo da enciclopédia. Ele só tem essa aparência jovial, vocês não sabem. Não, eu ia dizer, eu ia concordar ainda. Larousse. Eu ia dizer, nossa, eu adorava a enciclopédia, eu tinha no meu quarto uma estante cheia e ainda levava para a biblioteca. Eu adorava Atlas Mundial, cara, tu abria e ter gráficos. Adorava a Barça. Vocês lembram quando começaram a surgir os CD-ROM, né? Interativo, vinha junto com o livro. Interativo. Supra-sumo da modernidade. É verdade. Eles sempre diziam assim, em apenas um CD-ROM você tem a quantidade de informação equivalente a 3 enciclopédias. Olha isso. Como é que pode tanto conteúdo assim num CD? É impressionante, cara. Quem imaginaria que nós chegaríamos nesse ponto maluco de nós entrarmos no carro numa cidade desconhecida e informarmos ao nosso celular onde estamos e para onde queremos ir? E ele nos orientar esquina por esquina, curva a curva, com trânsito em tempo real em relação ao que está acontecendo. Meu Deus, onde foi parar a emoção das pessoas? É verdade. Não, o elemento surpresa, né? Isso que o Fabrício falou. Agora a gente tem já tem a resposta pronta ali muito rápido, né? Os objetivos são muito claros, assim, então a trajetória com foco em todas as etapas também fica um pouco mais difícil, porque já sabe como é que vai acabar, já sabe como é que o resultado vai ser alcançado, então isso também cria uma ansiedade para chegar lá logo, E se tu não alcanças, tu fica bravo. Tu pensa, como? É frustração, como né? não tem isso na internet? Que absurdo! Ninguém me falou, o Google não me falou que eu podia quebrar a cara no meio do caminho. Exato, Vocês sabem que isso, de certa forma, eu costumo dizer para os meus alunos, né? E eu sou do tempo não só da enciclopédia, mas sou também do tempo do biorritmo. Vocês lembram do biorritmo? Não. Umas curvas assim. Que tu fazia no computador, no DOS. Ver como a gente estava fisicamente, emocionalmente, afetivamente, aquelas 3 curvas se entrelaçadas. Uma verde, uma vermelha e uma amarela.
Olha aí, hein, as pessoas consultavam o biorritmo para tomar decisões. Nossa, tipo, isso eu confesso que eu não sei nem do que se trata. Agora, é melhor eu não começar a namorar agora, porque o biorritmo afetivo está nas profundezas do vale da desilusão. Vocês vejam como são as coisas, né? O conhecimento, de certa forma, ele parece estar completando um ciclo. Conhecimento, quando eu digo, sob o ponto de vista da quantidade de informação disponível. Se a gente voltar lá na Idade Média, lá no feudalismo, que todos nós estudamos no ensino fundamental, a gente vai lembrar dos feudos que eram autossuficientes e as pessoas não tinham acesso a virtualmente nenhuma informação a respeito de nada. Pelo simples fato de que o Gutenberg não tinha nascido ainda e, consequentemente, não havia gráfica, não havia imprensa, não havia... Os livros eram todos manuscritos e edição única, né? Volume único. A igreja tinha... Os monastérios, normalmente, né? Naquela época, eles detinham esse monopólio de informação. Eis que a informação passa a se proliferar por veículos de massa, né? Jornais, revistas, mais tarde rádio, TV. E hoje a gente parece estar vivendo um renascimento dessa sensação medieval de que toda a informação disponível que existe no mundo é sinônimo de coisa nenhuma, é sinônimo de nada. Se a gente não sabe escolher o que tem relevância, ter toda a informação do mundo é virtualmente a mesma coisa que não ter nenhuma. Vocês já pararam para pensar? Uma boa reflexão, hein? Acho que com essa daí, professor, a gente vai fechar, vamos ter que pensar, vamos ter que ir pra casa, muita coisa pra pensar, Gustavo. Deitar e pensar sobre isso. O Gustavo abastece a gente milhões de coisas pra outra semana, né? É verdade, vai, desculpa. Tá anotando, Carol? Tô anotando aqui. Anotei aqui. Eu não tenho aqui post-it, mas eu vou... Tá tudo aqui, então, eu não vou esquecer. Anota também aí, Carol, perguntar para o professor Gustavo como ele faz para postar no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, tudo ao mesmo tempo. Isso aí. Pô, grande janela aqui de óbito, o professor Gustavo Reis. Bacana, hein? Foco. Acabamos até perdendo foco aí no meio da conversa. Total, mas valeu total a pena, porque é isso aí mesmo. Obrigado, professor. Maravilhoso. Obrigada, Gustavo. Até. Sempre um baita prazer. Estamos sempre aí. Um abraço. Valeu. Até a próxima.